a serenar os nossos ânimos, unir os corações em Cristo, solicitando a Jesus que nos ampare nesse momento de aprendizado, que nos auxilie na nossa caminhada, que ampare a nossa vontade de acertar, mas acima de tudo, inspire-nos a auxiliar os irmãos de jornada com menores possibilidades que nós, a fim de que assim, esquecendo de nós próprios, consigamos compreender o amor de Jesus por meio da ação. Pedindo autorização ao diretor espiritual dos trabalhos da noite de hoje, damos por abertas as nossas atividades. Graças a Deus, graças a Jesus. Flávio, acende lá. Está aceso? Agora melhorou. Essa não vai acender. Hã? Essa não vai acender. Ah, não? Não, por causa dessa que eu te falei, por causa dessa. Ah, tá. Bom, vamos ver ela. Deixa eu pôr. A palavra é sua. Boa noite. Todo mundo me ouvindo? Bom, hoje a gente vai finalizar a aula da semana passada, né? O estudo que a gente fez do capítulo 12 do livro No Mundo Maior, Estranha Enfermidade, tá? Então a gente vai começar dando uma recapitulada em algumas coisas que vão também ser importantes para o que a gente vai conversar hoje. Alguns conceitos que a gente trouxe semana passada têm uma correlação também com o texto hoje, né? Então a gente acabou fazendo uma definição do que é esquizofrenia, né? Que ainda o conceito psicológico de Jung é o mais apropriado, apesar da gente ter outros fatores também, como etiologia, né? Que ela vai ocorrer uma dissociação grave da personalidade, como se houvesse uma desintegração da personalidade, né? E tudo se passa como se as fundações da psique cedessem, como se uma casa normal ruísse numa grande explosão ou num terremoto, né? Então o indivíduo passa a não ter mais a consciência de si próprio ou do que está acontecendo em volta dele. Nós falamos que existem, inclusive no CID-10, que é o Código de Identificação das Doenças, o diagnóstico de estados de transe e possessão, e que não se pode considerar como uma doença psiquiátrica, porque nesse caso se exclui pessoas que usam drogas, se excluem pessoas, ou seja, o médium que pratica um transe numa casa espírita e que acredita nisso, ele não é um doente psiquiátrico, pela medicina terrena, tá? Alguém quer questionar? Apesar que a gente exaustivamente falou sobre isso, né? A gente fez a diferença entre esquizofrenia e obsessão, porque nós podemos ter doentes psiquiátricos que tenham só esquizofrenia e que não tenham obsessão, como nós também já conseguimos pelo menos argumentar. Falamos um pouquinho das síndromes do pânico, que tem muito a ver com a crise da modernidade. O conceito da fixação mental, né? Que a invigilância moral e os descaminhos dela resultantes geram angústias que sem esforço não se dissipam, ao contrário, fixam-se na mente de quem assim procede. Isso pode demorar séculos,
provocando uma cristalização do e no tempo, gerando múmias espirituais. Isto é, espíritos hibernados no alto desequilíbrio. Por isso é que ocorrem as reencarnações compulsórias e difíceis, a benefício desses prostrados na evolução, a título de doce constrangimento, processo de reequilíbrio da dor. A fixação mental vai gerar, então, padecimentos da amnésia e da esquizofrenia. E falamos também da principal causa, né, para a esquizofrenia, tanto relacionada a vidas anteriores como a vida atual. Como a gente acabou vendo, é possível você ter esquizofrenia no indivíduo mais velho, por causa disso. Então, o próprio Chico fala aqui que quando o processo de esquizofrenia está muito violento, ele pode se manifestar na própria criança, mas na maioria dos casos ela vai aparecer na puberdade ou logo após a maioridade física da criatura. É um problema decorrente dos nossos débitos no campo espiritual das nossas vidas. Bom, continuando a nossa história, vamos relembrar, nós estávamos diante de um paciente acamado, bastante transtornado. Ao lado dele, nós temos uma velha parenta que fica vigilante 24 horas ao dia, dando sustentação a ele. O paciente é o Fabrício. Temos o André Luiz, junto com o nosso Calderaro, que é o especialista na psiquiatria iluminada, né? E agora nós vamos acabar conhecendo a Inês, que é a esposa do Fabrício, e o Fabricinho, que é o neto dele. E como que essa história vai terminar? A gente tinha visto que ele se culpava de uma forma bastante intensa, porque no momento que o pai está falecendo, ele pede a ele: cuida dos teus irmãos. Ele era o irmão mais velho, ele deixou o dinheiro todo para este filho, né, no sentido de que ele cuidasse da família, e ele acabou usando esse dinheiro para ele mesmo e para a família dele e abandonou os dois irmãos. Um irmão morreu de tuberculose e o outro morreu de falta de vitaminas, né, de avitaminose, ou seja, por falta de comida, né. E ele se culpava extremamente porque ele não tinha nem como pedir perdão, nem como ajudar, porque já havia o desencargo de todos a quem ele tinha provocado o mal. Então, Calderaro explica: as informações colhidas não lhe deixavam, então, margem para pagamento. Então, apesar de ter conseguido fugir da questão no mundo terreno, ele não conseguia se perdoar, né? E ele acabou se fixando, a fixação mental aí, né, nas zonas mais baixas do ser, que a gente acabou estudando também no mundo maior, que está relacionado àquelas questões que estão internas dentro de nós, que seriam o porão, né? Nós temos o porão, nós temos que se relacionar a essas áreas mais baixas, que a gente tem atitudes por automatismo. A gente tem a casa normal, que seria como a gente se relaciona com os outros, e a gente tem o sótão, que seria como a gente se relaciona com o nosso superior, com aquilo que é o nosso divino. Então ele estava muito arraigado e fixado no porão dele, né? E ele, durante muito tempo, ele tentou viver desse dinheiro que ele coletou, né? Até que chegou um momento que a culpa começou ao que eles chamam de um supremo torpor. E, sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, ele começou a ver perseguidores em toda parte. Adquiriu, assim, fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estavam envenenados, desconfiando de todos os familiares, né? Então, como vemos, a situação dele é muito desfavorável e ao próprio reerguimento. A condição assim, pois pelos desejos menos nobres que sempre nutriu, causa apatia e esterilidade. E aí ele coloca que com esses pensamentos de culpa, né, ele acabou por lesar o sistema nervoso.
né? Ele lesa justamente a câmara encefálica, né? Ele vai lesar principalmente a região motora, né? Por causa desses reforços aflitivos, essas preocupações, ele acaba intoxicando todo o córtex cerebral. Ou seja, lesando toda a estrutura cerebral, provocando o que eles chamam aqui, como se inicialmente ele começou a lesar células mais jovens, mas posteriormente ele acabou lesando realmente células até da própria memória, da própria lembrança, né? E isso fez com que, ou faz com que, ele temporariamente, ele não consegue meditar, ele não consegue rezar, ele não consegue mais realizar um trabalho sadio. Por mais que se pedisse a ele, né, ele fez tamanha lesão a nível cerebral, por causa do remorso, da culpa, que ele só vive em volta dele mesmo. E rememorando todas aquelas questões que se passaram, né? Ele conversando com o pai, ele se culpando, e ele não consegue sair desse ciclo vicioso. E o próprio André Luiz fala assim, mas então tem esperança de recuperar esse doente, né? E Calderaro, muito triste, ele fala que nesse momento é difícil que a cura seja breve. Por quê? O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperioso que ele seja médico de si mesmo. Então, se o próprio paciente não tem condição de querer se cuidar ou se tratar, por mais que a gente ofereça condições a ele, ele não consegue, né? Então, ele só não desencarnou ainda porque a Suprema, né, a Justiça Divina tem visto as coisas que ele realizou, e para os próprios familiares ele acaba realmente sendo diagnosticado como esquizofrênico, incapaz de, inclusive, de receber um tratamento, porque ele fala até de choque insulínico, que mais para frente nós vamos comentar, que acaba sendo um pouco parecido com o que a gente chama de uma eletroconvulsoterapia, que seria a terapia de eletrochoque. O que o choque insulínico faz? Ele provoca um quadro convulsivo que vai modificar as ondas cerebrais e as ondas elétricas a nível mental no corpo orgânico. Só que ele estava tão fraco do ponto de vista físico que ele não poderia nem ser submetido a esse tratamento. Então, o próprio médico da Terra tinha dito que não tinha mais o que se fazer com ele. Tá? E aí o próprio André, né, como a gente viu aqui, falou assim, então o que a gente está fazendo aqui, né, Calderaro? Paciente não tem mais nada, né? Bom, então a gente foi buscar um pouquinho do que a gente tem de tratamento e dentro das coisas que a gente aprendeu aqui nesses anos que a gente tem ficado às quintas-feiras, de casos parecidos e que foram discutidos para a gente poder ter uma ideia melhor na questão do tratamento, né? E o que a gente vai falar aqui, Dr. Albert, que nos deu toda essa oportunidade de aprendizado e de melhor compreensão do que acontece na mente, a nível mental, orgânico, perispiritual e espiritual. Então ele diz o seguinte, que existe uma predisposição química, sempre existe, mas se a gente não trabalhar a questão psíquica e consequentemente as questões espirituais, a gente pode não ter a regressão do processo, porque uma vez que a gente atua na condição psíquica e perispiritual, nós vamos conseguir modificar essa condição elétrica para que ela não provoque o desajuste químico. Ok? Então é a condição do pensamento do indivíduo que leva ao desajuste químico, pela predisposição que ele tem. Ele tem uma diminuição ou aumento de produção de determinados, né? Nós comentamos até serotonina, dopamina. Se você não atuar a nível psíquico e perispiritual, vai ser mais difícil do indivíduo melhorar.
Existe então uma necessidade de uma mudança dessa polarização química. Quando temos irmãos com muitos distúrbios psíquicos e que usam drogas antipsicóticas ou antidepressivas ou o que seja, a partir do momento que você começa o tratamento da fluidoterapia, você potencializa a ação desses medicamentos. Pela potencialização desses medicamentos, você tem a capacidade de reduzir esses medicamentos à medida em que o tratamento da fluidoterapia vai sendo realizado, né? Tem casos que não tem como diminuir a quantidade desses medicamentos, porque precisa haver, né, esse complexo psíquico, ele tem que produzir nessa produção química efetiva, e que ela só vai ser retroalimentada através da realização do indivíduo, através das conquistas efetivas que o indivíduo possa ter nas bases de um humor declaradamente realizador, a fim de que o indivíduo encontre um propósito, sentindo-se integrado como indivíduo e participe das atividades. Então não adianta só o indivíduo tomar o medicamento receitado pelo psiquiatra, vir ao centro tomar o passe, uma vez que ele não se conscientize que o tratamento vai estar baseado na vontade dele, na adesão dele de estar aqui, na vontade de se modificar como espírito, né? E além disso, é muito importante que a gente também estimule as atividades em grupo para essas pessoas e as atividades no bem. Então, existe uma correlação entre drogas que são administradas para as doenças, a fluidoterapia, o quanto ou não esse paciente vai estar atuante no tratamento e o quanto ele realmente vai querer mudar, exercitando o trabalho dele dentro do bem. Tudo bem? E aí nós falamos um pouquinho de como que vai agir a fluidoterapia e como vai agir a eletroconvulsoterapia, que é um dos tratamentos que se utiliza nos casos de pacientes esquizofrênicos ou psicóticos que estão em surto, né? Que estão num quadro de surto, estão extremamente agressivos, pensando-se que são pessoas realmente com doença mental. Nós estamos, nesse caso, falando de doentes mentais, tá? Então, a fluidoterapia está alicerçada na questão perispiritual. A atuação é sobre o perispírito e a energia recebida é transmutada para o corpo físico. Então, tem tanto, né? A fluidoterapia, ela vai provocar uma mudança elétrica perispiritual que provoca uma mudança elétrica mental que vai ser transmutada para o campo orgânico. Apesar de ser um processo mais sutil, ele é permanente. Todo mundo acompanhou? Ao mesmo tempo, né, a eletroconvulsoterapia, ela só provoca a mudança a nível orgânico. Ela não tem atuação perispiritual. Ou seja, ela tem uma mudança elétrica mental no corpo físico que provoca a mudança orgânica. Então você consegue ter uma mudança mais aguda, só que ela não se mantém, porque não houve uma transformação do ponto de vista perispiritual. E as necessidades desses eletrochoques são mais constantes, uma vez que não está sendo atuado a nível do perispírito. Então aqui tem palavras que eu vou falar conforme o Dr. Albert nos passou. Adoeço e preciso do tratamento orgânico, que aí seria o eletrochoque, que me traz um novo comportamento mental, e o novo comportamento me traz a cura. Então, há um conforto orgânico que me produz uma nova capacidade de vibrar em outra direção, de uma satisfação e de um apego existencial, enfim. Porque, como nós falamos, o indivíduo se despersonaliza, ele se perde, ele não se encontra, ele não se acha. Então, no momento que você muda a vibração, em algum momento você consegue atuar nele até do ponto de vista psicoterápico, né?
tantas outras coisas que podem dizer que a cura emerge, mas ela é sempre imediata. E se ela não for suplantada por uma transformação real, o ser cai novamente. Cai novamente e está sempre precisando de estímulos externos para que essas transformações, essas realizações de curto espaço, de curto tempo. Contudo, quando temos isso do ponto de vista mais íntimo, ou seja, do ponto de vista perispiritual, transformamos isso num ciclo que vai melhorar justamente os corpos perispirituais e, consequentemente, a gente vai melhorar o campo orgânico. E assim vai retroalimentando um ao outro. Fluidoterapia é o passe magnético. Tá? O outro é o eletrochoque. Eletroconvulsoterapia seria igual ao eletrochoque, que a gente vê muitos em filmes. Hoje se usa bem menos do que se usava antigamente, mas ainda é uma prática, justamente porque ele muda as ondas mentais. Então é um tratamento efetivo. O indivíduo está completamente sintonizado. Você vai lá, sintoniza. No momento que ele sintoniza, você até chega nele e conversa, porque enquanto ele está naquele mundo de apatia, naquele mundo de fixação mental, você não consegue atuar, né? Então tem um motivo para que isso seja realizado, né? E realmente tem uma atuação, só que tem um período curto, né? Porque você não atuou a nível perispiritual. E essa é a dificuldade, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aqui é difícil, hein? Cronologicamente, diagnosticado o problema, qual seria a cronologia do tratamento de um e de outro? Na verdade, assim, a gente não tem como grupo médico espírita a função de determinar isso do ponto de vista médico para o paciente. A nossa terapia é sempre complementar. A gente não discute tratamento do ponto de vista de drogas, principalmente de antipsicóticos, etc. A eletroconvulsoterapia geralmente é uma coisa que se faz quando o paciente está internado e em surto. Não é você pode fazer em casos de depressão até mensais, até semanais, porque o indivíduo não consegue ficar sem fazer. Mas em relação a nós indicarmos ou não se o tratamento está correto, quem vai determinar é o psiquiatra que cuida dele. Se for um psiquiatra espírita, fica mais fácil, inclusive, mas a gente vai acompanhando se existe diminuição ou não dos medicamentos, como é que ele se comporta na vida do dia a dia dele, mas assim, o tratamento é sempre complementar. Mas o princípio básico é a fluidoterapia? Então, eu acho que dizer que é só fluidoterapia é muito pouco, principalmente em casos de psicose, porque essas pessoas, eu não acredito que inicialmente, num surto, só a fluidoterapia vai conseguir atuar, porque ela é lenta e sutil, diferente do tratamento do eletrochoque. Então, se o indivíduo está em surto psicótico, o tratamento não tem muito o que discutir. Né? Ele vai além de tomar as drogas necessárias, talvez tenha que fazer realmente a eletroconvulsoterapia. A partir do momento que ele entra na manutenção, né? Ou ele saiu da crise, ele saiu daquele surto, é possível a atuação do passe para que essas drogas antipsicóticas possam ser diminuídas e que ele tenha cada vez menos surtos. Porque o objetivo é que ele tenha uma vida cada vez mais normal, uma vez que ele entenda a doença que ele tem e que ele aceite o tratamento, participe do tratamento e saiba da importância desse tratamento na vida dele. Eu queria fazer um comentário paralelo, na verdade. Eu tenho um amigo e ele tem as oscilações dele. E tem há muito tempo. Uns tempos para cá, ele de vez em quando vem aqui, mas ele não é deste grupo espírita. E ele virou para mim e falou, puxa, eu estou muito melhor. Por quê? Porque eu aceitei que eu tenho que tomar o remédio e conviver com isso. Eu sei que tem uma causa espiritual e eu sei que eu sou médico se tomar paz. Então ele junta as duas coisas. Lógico que ele não está no surto psicótico para falar isso.
Mas e parece também que dá para a gente fazer outra comparação, outro paralelo. Me ajuda aí, doutora. Alopatia e a homeopatia. É o tratamento homeopático. Você vai fazer devagarinho e você vai mudando o padrão elétrico lá pelo modelo organizador biológico, pelo perispírito. O outro não. Você só vai atuar no corpo para dar um estímulo para ver se o sujeito volta, mesmo que por instantes, a conseguir se comunicar com o facultativo, com o médico. Então, eu acho que a diferença é muito grande. Um já está numa condição que ele aceita, que é aquilo que a doutora colocou para nós. Então, ele é o médico de si mesmo. Então, ele começa a interagir de uma maneira mais positiva, porque ele coloca o espírito dele para a cura. O outro não. O outro só nessa descarga física e elétrica que ele consegue voltar. Perfeito. E complementando um pouquinho sobre a homeopatia, eu acabei não colocando porque era tanta informação, né? Mas, pensando assim, relembrando, a gente tem o espírito, temos o corpo mental, temos o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. Todo mundo na mesma sintonia? O que nos foi passado é que a o passe magnético, a fluidoterapia, porque a gente tem o duplo etérico, né? Atua na parte do duplo etérico mais próxima ao perispírito, enquanto que a homeopatia atuaria mais na parte do duplo que está mais perto do corpo físico. Então, essa foi o que nos foi colocado em relação a onde atua o passe. No duplo etérico mais próximo ao perispírito, ok? Claro, fica à vontade. Que aqui o negócio não é fácil. Eu acho oportuno nós lembrarmos que no Hospital das Clínicas nós temos o PROCER, que é um programa de saúde, espiritualidade e religiosidade voltada para a saúde mental. E é um trabalho que está se expandindo, inclusive com um grupo de médicos espíritas, né? Muito conhecido já no meio, e que tem facilitado muito o encaminhamento desses pacientes para esse outro lado, né? do tratamento das suas patologias. Isso é muito importante porque, como você colocou, se for um médico espírita que esteja cuidando desse paciente, a orientação facilita para que ele desperte ou que nós tentemos despertá-lo para o campo da espiritualidade, né? E lá realmente existe esse trabalho. Então, caso haja interesse de alguém conhecer, alguém que precise, seria nós já muito temos interessante. essa referência. Perfeito. Vou aproveitar também que eu queria fazer uma pergunta. Aliás, não é uma, são três. A primeira é a seguinte: nós sabemos que os neurolépticos eles causam uma série de manifestações extrapiramidais nos pacientes. Um dos principais fenômenos é a catesia, aquela marcha no próprio lugar, principalmente o haloperidol, mais a clorpromazina, Pictil, né? Também causam alguns efeitos nesse sentido. O Dr. Albert se manifestou alguma coisa a respeito da fluidoterapia, nesses fenômenos, se haveria uma redução sem aplicação da medicação, o Artane, o Aquineton? Isso não foi questionado. Não foi questionado? Não, nós não questionamos em relação, porque o que acontece? Todo indivíduo que usa a longo prazo um neuroléptico, ele vai ter isso. Então, no final da vida do esquizofrênico, que não é tratado, ou só é tratado do ponto de vista da prática médica, ele vai evoluir para esse quadro. Então, assim, aqui nós não ainda tivemos esse tipo de paciente. Então, assim, esse tipo de questionamento nós não fizemos. Apesar assim, que veja, uma vez que eu tenha lesão no corpo mental, eu não consigo atuar mais, nem que o perispírito queira. Sim. Tanto que o Fabrício não tem como ser tratado, o próprio Calderaro disse. Ele manifesta. Uma vez que eu lesei o corpo físico, o perispírito também não tem o que fazer. Por mais que eu atue, talvez, para o paciente ficar mais calmo, mais tranquilo, uma vez que eu lese áreas encefálicas, através do medicamento ou através da própria eletroconvulsoterapia, eu não tenho mais como reverter isso. A gente poderia até questioná-lo, mas eu acredito que não.
Perfeito. O doutor Albert também se manifestou sobre o choque insulínico? É a mesma questão, eu me manifestei ali quando nós falamos do Fabrício, era contraindicado o choque insulínico. Por quê? O choque insulínico causa convulsão, seria paralelo ao que o eletrochoque causa, ele vai mudar a onda cerebral. O que eu testemunhei dentro da instituição psiquiátrica é que o choque insulínico era pior, estou me referindo isso há 4 décadas atrás, do que a própria eletrochoque terapia. Eu acho que o choque insulínico causa mais lesões a nível orgânico, não só a nível cerebral. Ele causa a nível cardíaco, ele vai causar a nível no sistema orgânico como um todo, né? Perfeito. E a terceira curiosidade é como o Dr. Albert se comunica, através de psicografia ou incorporado em um médium e ele dando essas informações. Aí já é curiosidade minha. Então, eu acho que o importante é a comunicação, de como ela vem, né? Quem está conosco sabe, né? Eu acho que o importante é aquilo que a gente tem, seja ela da forma que for. Na verdade, ele se comunica de várias formas, inclusive pela psicografia, inclusive pela psicofonia. São pelas 2 formas. Mas o momento em que isso veio, né, eu acho que o mais importante é a qualidade da informação. Sim. Tá bom? Obrigado. Ainda falando sobre a doença e sobre o tratamento. Uma das coisas que ele coloca, então, é a adesão, tá? Isso não são palavras dele exatas, mas são considerações que nós fizemos a partir das comunicações que ele nos trouxe, né? O equilíbrio deve ser alcançado quando deixar o estado de total apatia e chegar no estágio de pulsação vibrante, sobretudo do ponto de vista da produção elétrica, para que possa haver então uma absorção das energias espirituais, mas que somente serão canalizadas com o desejo e sintonia, ou seja, ninguém atua numa pessoa apática. Enquanto o paciente está apático, não existe atuação, nem do médico. A gente tem que modificar essa condição elétrica, que vai a nível perispiritual ou orgânico. É como dizer assim, o indivíduo que está deprimido vai fazer terapia. Não vai fazer. Porque ele não consegue enxergar o mundo como ele deveria ser. Ele vê tudo preto, branco ou cinza. Você primeiro tira o indivíduo da apatia, da depressão, para depois iniciar a psicoterapia. Da mesma forma, vai ser na doença mental, de qualquer que seja a etiologia, né? Então, a gente precisa levar o indivíduo a um ponto de serenidade sustentada por uma atividade elétrica saudável. E que vai fazer ele começar a ter a consciência do que ele deseja e do que ele quer. E estar pronto para receber. Aí a adesão começa a fazer sentido e ter um efeito. E começamos a vivenciar uma verdadeira transformação do ser. Porque o que acontece com a gente? E acontece com todo mundo. No início a gente faz, né? Porque a gente sente que fica melhor. Mas à medida que a gente continua fazendo, aquilo vai cansando um pouquinho. E a gente está um pouquinho melhor, a gente acha que não precisa, né? Isso é próprio do indivíduo. Quando eu estou em dor muito importante, muito sofrimento, eu vou no centro, eu tomo passe, eu faço evangelho todo dia, é uma loucura, né? Aí com o tempo tem a ver com a transformação interna do indivíduo, né? Com a modificação da vida dele quando ele sai da porta do centro para fora. E muitos de nós nos recusamos a fazer isso pelos nossos mau hábitos, né? O que temos que fazer é exercitarmos os seres para que eles tenham essa adesão, que nada mais é do que a fé. Combinando com a possibilidade mental saudável. Por isso, muitas vezes, os tratamentos têm que ser concomitantes, respondendo à pergunta que foi feita mais adiante, né? E aí a gente, sim, tem uma possibilidade realizadora. Quando existe a aderência do paciente ao tratamento, existe também uma adesão do ponto de vista da vontade e do desejo. Também é necessário uma saudabilidade mental do ponto de vista elétrico, que é conseguida através do equilíbrio promovido pela medicação. Quando há essa saudabilidade elétrica, né, quando
as nossas ondas elétricas cerebrais estão saudáveis, a possibilidade de aproveitar o que é direcionado através do passe magnético é muito maior. E aí é que a gente pode dizer que realmente o indivíduo aderiu. Ou seja, nenhum de nós vai conseguir saber isso, a não ser pela diminuição das medicações, pelo comportamento do indivíduo. A gente não tem um aparelho ainda, mas talvez um dia a gente tenha e consiga ler essas modificações das ondas cerebrais, né? Se tivermos então um paciente muito apático, estamos despendendo energia e a absorção vai ser muito baixa, porque não há uma vibração elétrica capaz de angariar isso e distribuir para o corpo. Por isso dizemos que quando temos a junção do tratamento químico com o espiritual, a melhora é potencializada. E aqui a gente continua a nossa historinha, né? Que na verdade, o André Luiz, ele fala assim, mas como é que a gente vai fazer o resgate desse colega aí, né? E aí o próprio Calderaro diz para ele o seguinte, na verdade o resgate já está sendo feito. Por quê? O Fabricínio, na verdade, é o pai do nosso paciente desencarnado. Ele é neto dele. Ele faleceu e reencarnou como pai. Então ele tem uma relação com esse neto de extremo amor e ele conversa muito com essa criança todos os dias vai e conversa com ele, né? E de alguma maneira ele pede perdão o tempo todo para essa criança e pergunta para ele, mas como que vai se perdoar uma pessoa que fez tudo o que fez, né? E o próprio pai, né, que é o Fabricinho, ele coloca, eu acho, vovô, que Deus perdoa todos nós, não importa o que fizemos, né? E na verdade, a situação dele é o quê? O que eles foram fazer lá, na verdade? É promover um desencarne mais rápido dele, porque na verdade ele está se provocando uma auto-obsessão. E essa auto-obsessão provoca mais lesões a nível cerebral, que leva a mais fixação mental, que leva a mais cristalização. Então a ação das entidades espirituais, pelo fato dele ter sido um homem bom, de criar uma família, teve filhos, criou os filhos, deu condições até para o reencarne do próprio pai, que voltou na mesma família, que vai ter a própria herança, né? Então ele conseguiu de alguma maneira, né, fazer coisas boas também. Ele não fez somente coisas ruins. Então os irmãos vão estar ali para que ele não chegue ao processo total da perda da razão. Então ele vai ser, na verdade, desencarnado de uma forma um pouco mais precoce, para que no mundo espiritual ele possa ser trabalhado, para que ele possa ter uma próxima reencarnação de uma forma mais sadia. Não nos esquecendo que as lesões perispirituais irão permanecer. Bom, aí nós conversamos semana passada nos casos que, na verdade, a historinha acabou, mas eu achei que tinha mais coisa para falar. Então, nós fomos achar alguns casos onde existe a doença mental, mas existe a mediunidade ostensiva, né? Que é a confusão toda, que às vezes nós mesmos não temos dificuldades em entender como é que isso se processa, quando que é anímico, quando que realmente é a manifestação de um obsessor, quando que é realmente a doença mental. Só que esse irmão, na verdade, era um irmão que sabia disso, sabia que tinha mediunidade ostensiva, mas tinha uma dificuldade de transformação. Alguém se identifica com ele? Quem se identifica, levanta a mão. Então, olha o que o Albert fala. É um espírito que renasce com o compromisso da mediunidade, mas que se comporta como um nômade. E assim o faz para que a transformação moral do ponto de vista das questões espirituais não aconteça. Ele tem condições refratárias, ou seja, ele não quer se transformar, ele tenta, né? Mas ele não consegue fazer a renovação moral.
Então, como um nômade, ele se fixa por muito pouco tempo, sobretudo nos fenômenos, e na verdade existe muito pouco na transformação moral, e sobretudo no caráter da doação desinteressada ao semelhante. Então, o que temos para dizer para ele, ao nosso ver? É preciso aproveitarmos um momento de alguma estabilidade, que é justamente o momento em que ele está melhor, tá? Ele já tinha saído daquela fase pior que ele estava, e dizer para ele o seguinte: é chegado o momento de assumir os próprios compromissos antes consigo mesmo. Como a minha adesão a esta doutrina ou a outra que seja, não importa, está me transformando, para que ele se questione: o que desejo realmente transformar para que a minha trajetória espiritual busque a espiritualidade? Porque senão este mesmo processo que aqui fez voltará daqui a um tempo. Se não for aqui, ele vai voltar para o psiquiatra, né? E repetidamente dando margem a essas influências, ainda mais para esta expressão anímica de fuga das responsabilidades da transformação moral. Não quer fazer isso, não adere de maneira integral às necessidades da espiritualidade em sua vida. Então devemos dizer a ele que as buscas pela espiritualidade vão além do fenômeno. Passam pelo estudo, pela possibilidade de abrir mão de si mesmo em favor do semelhante, pelos momentos de buscar a conexão com o Criador, pelos momentos de prece, pelos momentos de agradecimento. Esses movimentos acabarão por fixar nele realmente alguma busca pela espiritualidade. Porque nenhum médium, sobretudo os que trazem a mediunidade como oportunidade regeneradora aqui, está senão para servir e para se regenerar. Não aqui estão para intermediar e para elucubrar as informações de outros planos e para orientar outros corações. E até mesmo, né, para trazer desta faculdade em benefício próprio. Este é o mau uso da mediunidade. E este mau uso adoece. Se não agora, em outras oportunidades. Degeneram todo o campo psíquico e trazem influências para longa data, para serem reconstruídas, até que o ser possa entender de que aqui está para se transformar. E aqui está para colocar a moral dentro de si. Gente, isso é muito pesado, né? Porque veja só, ser médium, então, não é vir toda semana no centro, né? Não é vir participar do grupo Pada Paz. Não é entrar na sala de desenvolvimento mediúnico. Mediunidade é transformação moral. É a caridade. E ele dá complemento, que a mediunidade é uma das possibilidades, talvez uma das mais regeneradoras, ainda mais quando temos a mediunidade compulsória, com a necessidade do trabalho ostensivo. É como se tivesse pedido para a própria existência, ou é desse jeito ou não é. Ou seja, nós pedimos, imploramos ajoelhados para termos esta oportunidade no nosso período pré-encarnatório, né? Ou farei desta forma, ou adoecerei, porque as faculdades mediúnicas estão de tal forma imbricadas em todo o campo perispiritual, em todo o complexo orgânico, que qualquer desvio, ou mesmo a ausência desse ciclo, adoece. E podem, ou seja, o fato de não exercer a mediunidade de uma forma correta, ela pode levar a quadros psicóticos, quadros até mesmo degradantes do ponto de vista de questão orgânica. Podemos ter concentração de órgãos que param de funcionar por concentração fluídica, sobretudo órgãos como o fígado e o rim, que são órgãos de excreção, né, e de purificação, e que promoveriam a renovação do ser. Mas só que esta renovação precisa existir do ponto de vista do campo da busca espiritual.
Bom, lembrando a doutora Marlene e o Chico, gente, vai melhorar. Não vou terminar assim, né, gente? Eles falam um pouquinho sobre como a gente deve encarar quando a gente tem um doente mental, né? Uma pessoa com uma doença mental dentro da nossa família. E o Chico, muito querido, ele fala que o amor estabelece prodígios na vida de cada um de nós. Ou seja, termos a fé, termos a adesão, termos a confiança e principalmente amar essas pessoas e não culpá-las, né? Ou não achar que aquilo é um entrave, porque na verdade pode ser uma reencarnação transformadora na vida do indivíduo, né? E aí, a nossa Joana vai falar. Todas as terapias acadêmicas prosseguem valiosas e oportunas, considerando-se a imensa variedade de fatores preponderantes e predisponentes para o entendimento da esquizofrenia, não sendo também de desconsiderar-se a fluidoterapia, o esclarecimento do agente perturbador e o consequente labor de socialização do paciente através de grupos de apoio, como a própria Betinha disse, de atividades espirituais em núcleos próprios, onde encontrará compreensão, independentemente de ser o grupo espírita ou não. Fraternidade e respeito humano, que o impulsionarão ao encontro do si profundo, ou seja, do eu profundo, daquilo que eu quero ser como indivíduo, daquilo que eu vim para ser, aquilo que eu escolhi no meu período pré-reencarnatório, para que eu me transformasse a partir da reencarnação atual. E aí, eu acho que a gente está no momento, mais uma vez, que uma das causas de tudo isso que a gente viu está relacionada à autoobsessão. Nada mais fazia o Fabrício do que se culpar, do que ter essa questão da consciência culpada, né? Então, o complexo de culpa, que é uma das causas dessa doença, leva à autoobsessão. E qual seria a forma do tratamento? Além de tudo que a gente colocou, o auto-perdão, né? E com isso a libertação. É difícil a gente se perdoar a si mesmo, né? Muito difícil, né? A gente tem que tentar, né? Pelo menos. Então eu trouxe essas palavras porque eu acho que nós temos que refletir sobre isso também, né? Uma das fontes de autoagressão vem da busca apressada da perfeição absoluta. Por quê? Porque nós achamos que somos deuses e deusas, ou seja, agora eu sei que eu sou espírita, eu tenho que me transformar, eu tenho que ser um santo. Não vai ser, gente. A gente vai continuar errando. E isso faz parte da nossa transformação e do nosso crescimento, né? Então essa exigência de perfeição não vai ser somente conosco, ela também vai ser com os outros. E você vai acabar sendo uma pessoa bastante implicante. Eu tenho um pouco essa personalidade implicante. E justamente porque a gente acha que pode muito, então a gente cobra muito dos outros também. E ao mesmo tempo se cobra também, né? E você acaba tendo uma hostilidade não só contra o outro, mas contra si mesmo, né? Exigindo capacidades que a gente ainda não está em condição de fazer. Então vamos ter paciência e sermos humildes e dizermos, vamos fazer uma coisinha de cada vez, não preciso fazer tudo da minha lista de uma vez. Se a gente conseguir fazer uma da lista numa encarnação já é bastante, não? Demos um passo. Se lutarmos conosco, nos condenando, exigindo de nós mesmos atitudes que estão acima das nossas forças, podemos estar apenas nos punindo, o que não será produtivo. No entanto, se nesta luta interior reconhecermos as nossas limitações e nos dispormos a caminhar com confiança, progredindo, corrigindo as próprias atitudes, na medida das nossas forças e apoiados na fé, então sim, estamos nos concedendo o auto-perdão. Não quer dizer que eu possa errar à vontade. Eu tenho que me esforçar para não fazer, porque não é certo, não é porque eu sou obrigada a não fazer. Eu não quero ir para aquele planetinha horroroso. Então
então eu preciso me comportar, porque senão eu vou pro planeta. Não, gente, a gente tem que se comportar, porque é certo se comportar direitinho, né? Não porque a gente vai pro planeta. Porque a gente pode até pensar, poxa, lá no planeta, de repente, eu vou ser legal de ajudar as pessoas. E não ter medo de ir pro planeta. Ok? Se a gente tiver que ir, vai fazer o quê? Cada um com seus compromissos, com a sua sintonia, com a sua capacidade, né? O que a gente tem que pensar é, preciso me libertar dos maus hábitos. A autopunição fragiliza o espírito e abre caminho o quê? Para a ação do obsessor. O auto-perdão e a autocompreensão permite que o espírito reúna as suas forças e abra o caminho até para o auxílio externo. Deus nos perdoa sempre. Nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Lembra que o Fabricinho falava para o vovô que Deus perdoa sempre? Quando reencarnados, trazemos as marcas das reencarnações anteriores, fortemente gravadas no nosso subconsciente. Muitas delas se configuram como um profundo sentimento de culpa, em acentuado remorso pelos erros cometidos. Embora o nosso consciente não registre, o processo autopunitivo existe em nosso subconsciente, exercendo um trabalho consciente a fim de nos libertarmos desse processo altamente negativo. Deus não quer seus filhos entregues a um remorso excessivo, tornando-os improdutivos, porque de tanta culpa o indivíduo fica parado, ele não vai para frente nem para trás, né? Ele fica naquele processo auto-obsessivo, como estava o nosso paciente. E Deus nos quer ativo, buscando realizações louváveis e o equilíbrio da própria consciência. Então, para finalizar, perdoar-nos é não nos importarmos como o que fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual é a nossa determinação de buscar o nosso progresso espiritual. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser, algo que imaginamos e fantasiamos.